Bom dia a todos. Queridos, vou começar falando sobre as atividades, na verdade, perguntando o que vocês acharam do resultado. Foi diferente? Foi legal? Eu vi um comentário de uma pessoa comentando do colega, falou, nossa, que ele fez uma linha assim, né? Eu comecei a rir, eu falei, ó, ele fez só uma linha, os outros fizeram um textão. Mas e aí, o que vocês acharam da poesia dadaísta? Achei diferente. Diferente? O que mais? Pode falar, sem medo de ser feliz. Ah, sei lá, tipo assim. Não. É diferente. Tipo, não tem muito o que falar. Sem nexo, né, Glória? Porque assim, a gente está acostumado tanto a fazer tudo tão regrado, tão cheio de começo, meio e fim, contextualizado, e aí, de repente, você pega palavrinhas aleatórias e cola uma ao lado da outra sem nenhuma combinação, causa um certo estranhamento, vocês concordam? Sim. Engraçado, né? Anormal, é. Tem umas que ficaram bem interessantes, assim, por mais que as palavras não conversavam, você via um conjunto, assim, de ideias bacana, né? Porque, assim, por mais que a gente fala que as palavras estão soltas, mas se você parar para ler no sentido, assim, bem literal, assim, ou pegar um contexto geral, elas combinavam entre si, de alguma forma, né? Por mais doido que parecia. Mas isso é o dadaísmo, né? Esse movimento tão anti-arte, um movimento tão aleatório, tão anticombinatório, tá? Só para a gente praticar um pouquinho, tudo bem? Eu vou pedir para vocês pegarem a apostila de vocês. Hoje nós não vamos trabalhar o módulo 12, porque o módulo 12 ele quebra um pouquinho. O módulo 12 ele vai falar sobre ilustração. Eu vou trabalhar isso com vocês na próxima aula. Mas aí a gente vai para o módulo 13, que é futurismo, porque eu vou dar uma continuidade nos movimentos de vanguarda, tá? Para não quebrar. Só isso. Então, hoje a gente vai para o módulo 13, página 106. Aí depois, na semana que vem, voltamos para o módulo 12, ok? Então, se vocês quiserem pegar a apostila de vocês, eu vou espelhar para vocês. Mas é módulo 13, página 106. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Engraçado, normal, achei legal. Alguém quer comentar Prof, alguma coisa? vai ter Oi, amor, pode falar. tarefa essa semana? Pra semana que vem? Então, coração, a gente vai trabalhar o futurismo e ele vai trabalhar uma técnica de fotografia bem bacana. E aí ele pede, na própria apostila de vocês, ele tem uma proposta de tarefa que é a fotografia. Como que está o tempo de vocês? Em Glória, por que Tá. a pergunta, amor? O que é Não, tempo? O que é tempo? Ai, Gabi. É isso que eu quero saber, porque assim, a gente tem que fazer uma avaliação discursiva. Eu vou agendar com vocês, mas eu quero uma coisa bem bacana, bem legal. Não quero algo muito trabalhoso, muito penoso para vocês, tá? Para a gente fazer no Google Formulário, marcar um horário da minha aula mesmo para a gente fazer, tá? Fiquem tranquilos, no horário de aula eu vou marcar com vocês, não vai ser semana que vem, tá? Eu vou avisá-los, provavelmente na outra. Então, para a gente fazer algo bem gostoso, e vai ser relacionado ao conteúdo dos movimentos de vanguarda, dos movimentos que nós vimos, surrealismo, dadaísmo, futurismo, abstracionismo, expressionismo, cubismo, tá? Então, assim, sobre esses movimentos, e aí a gente vai fazer nesse momento aqui da nossa aula, tá? Então, assim, a gente vai estar aqui conversando assim, eu vou dar o tempinho aqui da aula para vocês executarem essa atividade avaliativa discursiva, mas é um discursivo, assim, vai ser bem pessoal, bem gostoso de fazer, tá? E a atividade dessa semana proposta é bem legal, é bem prático, assim, é bem gostoso, tá? Agora fala, Glória, que eu te cortei. não era só isso mesmo. Só? Então tá bom, coração. Mais alguma pergunta? Que é para espelhar a apostila. Que isso, gente, que você tem na... João, você tá de ponta cabeça? Eu só vi o rostinho dele aparecendo. Na verdade, eu queria ver todos vocês, né? Dá uma saudade. Aí que a prof já vai.
Todos estão vendo a apostila? Sim. Sim. Então, ó, módulo 13, tá, coração? Aqui vai falar em especial de uma artista chamada Lilian Bourbon. Aqui, ó, está Bardon, é Lilian Bardon, tá? Aqui na apostila de vocês, ó, está Lilian Bardon, tá? Houve um erro aqui, mas aí a prof já vai mostrar a página do Insta dela daqui a pouquinho para vocês. Ela é contemporânea, faz um trabalho muito legal na área de fotografia, tá? É bem interessante esse trabalho dela, ok? Alguém pode ler para a prof, por favor, o texto, e a gente já conversa? Eu posso ler, prof. Então, pode ler, por favor, coração. Fotos tiradas sucessivamente em intervalos de tempos iguais resultam na captura sequencial do corpo no mesmo fotograma. Obsessiva, no começo, logo nos primeiros experimentos fotográficos corporais, a artista Lilian Bardon, 29, tinha um comportamento compulsivo. Ela montou em seu quarto um estúdio improvisado, onde armava o disparador automático de uma câmera analógica e se posicionava. Do primeiro disparo ao último de cada sessão, ela varava a noite, levantando, mudando a cor, a luz, a velocidade, deitando, se movimentando. As imagens de suas experimentações serão mostradas a partir de hoje na exposição Cronofotografia do Selfie, no Coletivo na Casa, em Florianópolis. Quando começou a testar... Pode continuar, depois a prof vai falar, tá? O que é cronofotografia, tá bom? Pode continuar. Ok. Quando começou a testar diferentes técnicas de fotografia, Lilian ainda nem tinha ouvido falar de cronofotografia, uma técnica que surgiu no final do século XIX. A cronofotografia tinha, na época em que foi criada, o objetivo de analisar a dinâmica do movimento por meio de fotos tiradas sucessivamente em intervalos de tempos iguais. O resultado desse processo é uma captura sequencial de um objeto ou corpo no mesmo fotograma. Continua? Continua, amor. Comecei a estudar artes visuais em 2002, quando vim para Florianópolis. Conta a artista, naturalmente de Joaçaba. Uhum. Logo me apaixonei por fotografia e comecei a fazer experiências usando meu próprio corpo, porque não tinha modelo. Das suas experiências nasceram autorretratos, onde a fotografia apresenta-se como uma espécie de espelho mutante, criando e recriando o próprio corpo, deformando, multiplicando e fragmentando. Continua? Continua, amor. Todas as possibilidades do corpo. Lilian Bardon diz que não consegue se ver em imagens. Vejo minhas fotos, mas não me vejo. Enxergo só um corpo jogado que uso para experimentar técnicas de fotografia, simplifica ela. A minha busca é explorar todas as possibilidades de movimento do meu próprio corpo. É uma intenção de fotografia experimental. Continua. Nas 10 imagens que serão mostradas nas exposições, a estrutura do corpo se dissolve em prol de ritmos abstratos, manchas e vultos que se multiplicam e se sobrepõem. Uma espécie de anti-autorretrato, onde o contorno do corpo se apaga os rastros de individualidade. São como símbolos de confronto de alteridade com as máscaras que possibilitam a pluralidade icônica que somos. Conceitua ela em seu projeto de pesquisa. Obrigada, coração. Então, a própria fotógrafa, na verdade, ela fez essa pesquisa sem saber dessa técnica. Essa técnica consiste, imagine você ligar o seu temporizador do seu celular hoje, que nós não trabalhamos, né, a não ser que alguém que tenha uma câmera fotográfica, que a gente não trabalha mais hoje com uma câmera fotográfica analógica, e sim com uma digital, e você liga o temporizador e vai mudando a posição que você está, e ele vai fotografando. Nada mais é que essa técnica que foi criada lá no século XIX. Ok? É só que ela não conhecia essa técnica e desenvolveu. Então, como ela não tinha esses modelos para fazer todas essas fotografias, ela utilizava seu próprio corpo. E nessa busca, por isso que eu falo, a arte, a gente não tem como se conectar da ciência, porque é uma pesquisa, né, constante de vários artistas. E a Lilian foi uma dessas artistas.
Inclusive, ela tem vários trabalhos na área de fotografia e várias pesquisas. Esse artigo, na verdade, foi de uma das exposições dela, e o material, né, a apostila, na verdade, foi em busca desse artigo, mas tem muitos trabalhos da Lilian, e eu vou mostrar o Insta dela para vocês, tá? Aqui embaixo, na apostila, tem algumas perguntas aqui, ó. Você já foi em alguma exposição de fotografia? Alguém já foi em alguma exposição fotográfica? Sim? Não? Não. Não. Não? Mas, ok. Em sua opinião, ó, é possível representar em uma tela uma determinada ação? Por exemplo, o ato de chutar uma bola ou descer uma escada, por exemplo, um movimento, essa é a pergunta, né? Porque se você chuta uma bola ou se você desce uma escada, você está realizando movimentos, ok? Na opinião de vocês acham que tem como representar em uma tela, em uma pintura, essa ação? Sim ou não? Eu acho que sim, porque não foi o que o movimento impressionista fez? Tipo, retratar um Sim. movimento. Retratar um momento, né? Um movimento. Uhum. Tem alguém que acha que não? Eu sei acho que a isso. fotografia consegue tirar melhor, tipo, retratar melhor o movimento que a própria tela, porque, eu não sei, pelo menos as fotografias de hoje em dia, né? Você já viu alguém que deve gostar de história em quadrinhos, né? No HQ, é muito engraçado quando o desenhista, ele retrata o movimento, aquelas linhas paralelas, no chute, por exemplo, de uma bola. Então, a bola, na hora que vai para o gol, ele retrata aqueles risquinhos, né, aquelas rachuras que a gente fala, né, as rachuras das linhas paralelas com a bolinha indo para o gol. Né? Então, assim, de alguma forma, a técnica de desenho, a técnica de pintura, mas a fotografia, ela é mais naturalista, ela retrata de uma forma muito próxima, né? Tá bom, Glória? Mas, assim, existem técnicas para isso. É fácil? Tá? Não é fácil, ok? Se você tivesse que representar uma ação em uma tela sem usar, ó, a linguagem de quadrinhos ou algo do gênero, como que você faria? A prof quase deu a resposta, né? Acho que eu dei. Como que você representaria em uma ação, em uma tela? Alguém quer falar? Fala, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que faria linhas disformes. Tipo, Isso, que não desse pra linhas. ver nitidamente como é. Ah, dá pra Uhum. fazer linhas e dá pra fazer também, tipo assim... Ah, não, viajei muito, esquece. Fala, Glória, pode falar, amor. Sem medo de ser feliz. Eu ia falar, tipo Fala, assim, Glória. você colocar o início aqui e o final lá, entendeu? Tipo assim... Retratando o tempo. Sobreposição tipo, agora, quer dizer, eu acho que é. metade da bola aqui, metade da bola lá, entendeu? Tipo, Entendi. E essa sobreposição. É isso, Glória? é. Não, entendi. Metade de uma bola aqui, metade da bola lá, como se ela tivesse ido rolando, né? Saiu Isso. daqui e chegou lá. Também. Aham. Chega lá. Isso mesmo. Agora, sim, para você, a noção de futuro é sempre a mesma? Vocês sempre têm a mesma ideia de futuro? Eu acho que tá sempre mudando, não sei, eu acho que não é a mesma, não. Também Não, acho né? que não. Ele não é algo, ele é instável, né? É dinâmico, assim. Ele é extremamente dinâmico, isso mesmo, tá? E é isso que o movimento futurista, ele prega. Tá, então aqui, ó, o movimento futurista vocês perceberam que até agora todos os nomes têm alguma associação com o próprio movimento, a não ser, óbvio, o dadaísta, tá? Então vamos relembrar, abstracionismo, né, fuga da realidade, abstração das próprias formas, abstracionismo geométrico e o informal, cubismo, né, geometrização das formas, expressionismo, expressão de sentimentos, mas expressão de dor, sofrimento, surrealismo, ligação com sonhos, com o subconsciente, qual eu não falei ainda? O dadaísmo foi que eu falei que não tem relação nome e movimento, mas é um movimento anti-arte, um movimento aleatório, de combinar objetos e selecionar objetos e combinar entre si. Agora já o futurismo,
tá? Vocês vão ver que tem tudo a ver, quando eu penso em algo instável, em mutação, em à frente, tá? Tem a ver com esse movimento, ok? Então, teve início com o manifesto, né, escrito por Marinetti em 1909, ele era contrário a toda a arte do passado. Então, quando eu penso em futuro, ele meio que, na visão deles, tá? Esquece o que passou. Eu quero daqui para frente. Tudo bem? Então, isso é que eles pregavam, ó, não pretendemos cantar o amor ao perigo. Era até um pouquinho, como que eu posso falar? Radical, tá? Coragem, audácia e revolta serão elementos essenciais da nossa poesia. Queridos, foi um movimento literário e artístico, tá? Como muitos ali que nós passamos já. Desde então, a literatura exaltou uma imobilidade pesarosa, êxtase e sono. Nós pretendemos exaltar a ação agressiva, uma insônia febril, exaltar o progresso do corredor, o salto mortal, o soco e o tapa. Nós afirmamos que a magnificência do mundo foi enriquecida por uma nova beleza, a beleza da velocidade. Um carro de corrida cuja capota é adornada com grandes canos, como serpentes de respirações explosivas de um carro bravejante, que parece correr na metralha, é mais bonito do que a vitória. Então, assim, eles exaltavam a beleza da velocidade. Então, assim, na verdade, para eles era o que valia a pena, era o que era necessário, né? Nós queremos cantar hinos ao homem e à roda, que arremessa e lança de seu espírito sobre a terra ao longo da sua órbita. O poeta deve esgotar a si mesmo com ardor, esplendor e generosidade, para expandir o fervor dos elementos primordiais. Exceto na luta, não há beleza. Nenhum trabalho sem um caráter agressivo. Então, se eles pregavam a agressividade, tá? Pode ser uma obra de arte. Poesia deve ser concebida como um ataque violento. Nós estamos no último promontório dos séculos, porque nós deveríamos olhar para trás, quando o que queremos é atravessar as portas misteriosas do impossível. Tempo e espaço morreram ontem, nós já vivemos no absoluto, porque nós criamos a velocidade eterna, onipresente. Nós glorificamos a guerra, eles viam a guerra como a única higiene militar, patriotismo, o gesto destrutivo daqueles que trazem a liberdade, ideias pelas quais vale a pena morrer, e o escarnecer da mulher. Nós destruiremos os museus, bibliotecas, academias de todo tipo. Lutaremos contra o moralismo, o feminismo, toda cobardice oportunista ou utilitária. E essa última aqui, nós cantaremos as grandes multidões exiladas pelo trabalho, pelo prazer e pelo tumulto. Nós cantaremos a canção das marés, da revolução multicoloridas e polifônicas, nas modernas capitais. Nós cantaremos o vibrante fervor noturno dos arsenais. Então, na verdade, o que eles pregavam? Eles pregavam um novo, eles pregavam velocidade, era um movimento também, lembrou um pouquinho o dadaísmo, nesse movimento de querer quebrar museu, de querer esse radicalismo, na verdade, era um movimento que queria dar voz às mulheres também, que quebrava essa questão do feminismo, tá? O movimento era contrário à cultura tradicionalista da época, ó, tá? Assim como do passado burguês, ok? Que se solidificou ao longo do seu tempo. Então, o que eles exaltavam? O mundo moderno e a paixão pela industrialização, porque era um movimento que tinha tudo a ver com o momento, né? Com o momento que tudo estava sendo industrializado e as coisas estavam acontecendo em uma velocidade que refletia no próprio movimento, tá? A máquina era exaltada a ponto de surgir o termo que... Então, quando eu penso em futurismo, olha o termo, beleza da velocidade, tá? Tenta associar este termo ao próprio movimento. A política da época, a prof está aqui, ó. Deixa eu só grifar aqui para vocês, ó. A política da época primava pela técnica e pela ciência. O movimento futurista era de origem literária, mas outras áreas se juntaram aos escritores, como foi o caso dos artistas visuais, que trabalhavam com a linguagem da pintura. Em 1910, surgiu o Manifesto dos Pintores Futuristas, e logo depois o Manifesto Técnico dos Pintores Futuristas. Alguns artistas foram protagonistas no movimento, como foi o caso de Umberto Boccioni, Carlo Carra, Giacomo Balla, Gino Severini e Russolo. A crise que se instalou na Europa por causa da Primeira Guerra Mundial, bem como a morte de Umberto Boccioni, vieram a abalar o movimento. O traço de dinamismo e simultaneidade
fazendo parte da base conceitual do movimento futurista. Pensar em futurismo é pensar, como a prof já falou, em velocidade. Então, assim, eles eram aversos, né? Eles tinham aversão ao que era estático e ao passado. O movimento tinha grande influência política, assim como uma forte oposição aos clérigos. Eram antissocialistas e prezavam pelo avanço da indústria e da agricultura. Além disso, acreditavam que poderiam ampliar o território a partir de conquistas de terras estrangeiras e redentas, onde a agressividade política também se fazia presente. A grande familiaridade dos artistas com o fascismo. Então, assim, há movimentos que, na verdade, eles pregam algo contrário a tudo isso, mas esse movimento, eles eram familiares ao fascismo, né? Eles não iam contra o fascismo, tá? A proposta futurista englobava várias linguagens, e um artista que possuía habilidades diversas era o Russolo, Luigi Russolo, com sua arte dos ruídos. Veja que a proposta audível de Russolo era totalmente vanguardista, contrária ao extremo quando comparada às propostas comuns. Tá? Aqui tem uma pintura, aqui é do Giacomo Balla. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Vocês conseguem ver um pouquinho, ou melhor, vocês conseguem identificar a presença da velocidade nessa pintura do Giacomo Balla? Para mim parece tipo umas folhas voando. Isso, mas você consegue ver o movimento? Sim. Mais alguém? Dá para ver o movimento, mas tipo assim, não dá para saber o que tá se movimentando. Uhum. Exatamente, eu não sei o que é. Tipo, eu olho mas aqui... Mas você consegue identificar o movimento. Uhum. É, mas eu não sei o que é. Ok. Mais alguém? Não? Então a prof vai descer, tá? Descer não, vou subir. Porque aqui eu quero ver essa de cima, mas não tem relação. Tá? Então, assim, a prof quer saber em relação ao movimento futurista. Se vocês querem que eu fale um pouquinho mais, se ficou alguma dúvida. E por que a apostila fez esse link com o trabalho da Lilian? Tá? Porque aqui esse trabalho dela de fotografia, ele fez uma relação ao movimento, a esse estilo de fotografia que retrata o movimento. Tá? Então, por isso que linkou a esse estilo de fotografia contemporânea, que aborda o movimento, ao próprio movimento futurista. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Não, é bom quando vocês falam, a impressão que dá é que eu tô sozinha. Então tá, prof, vai passar. Eu vou falar um pouquinho sobre o realismo socialista, porque foi um movimento, na verdade, que o objetivo da arte aqui foi fazer propaganda. Triste isso, né? Não sei o que eu penso. Não, mas tudo bem, ela teve uma função. Vou só tomar uma aguinha. Mesmo que sendo usada de uma forma partidária, mas vamos lá. Entre 1930 e 1950, o realismo passou a ser, né, a arte oficial do Partido Comunista da União Soviética. O objetivo principal desse movimento era educar e formar grandes massas da população para o socialismo. Eu não sei vocês, mas o objetivo da arte nesse período e nessa região, o objetivo foi esse. É claro que depois perdeu a sua função, acabou caindo, mas, assim, a arte também teve esse objetivo, tá? Basicamente, a arte do realismo socialista se empenhou politicamente para ser progressista e também voltada ao proletariado, sempre com temas nacionais. Mas se a gente parar para pensar assim no neoclassicismo, ela tinha um pouquinho esse objetivo, quando Jacques-Louis David pintou Marat, ou melhor, ele era o pintor da corte, né, lá do Napoleão, que ele não tinha liberdade de pintar o que ele queria, ele pintava sempre para enaltecer alguém, né? Então, assim, na verdade, ele também foi um pouquinho usado nesse sentido, mas vamos voltar aqui, tá? Desculpa pelo linkzinho. O estilo formal era realista e o conteúdo de produção era voltado ao socialismo, sendo uma arte de fácil entendimento do povo. Então, praticamente era uma arte didática também, tá? Descritiva e que requeria pouco esforço intelectivo para a compreensão da representação.
a arte servia como propaganda para o regime socialista. Nas manifestações artísticas, o proletariado, os trabalhadores do campo, os militares e os grandes líderes, eles eram idealizados e seus corpos eram representados de forma vigorosa. Houve também uma grande preocupação com a celebração dos movimentos sociais e acontecimentos políticos. A arte servia como propaganda política e nas representações. Jovens saudáveis apareciam em pleno trabalho. Então, aqui podemos também fazer uma associação, tá? Ao realismo, ao movimento realista, que trouxe também à tona, ou melhor, trouxe as suas temáticas, pessoas simples do seu cotidiano e trabalhadores, né? Pessoas que, de alguma forma, até então não eram retratadas nas pinturas, né, de classes menos favorecidas, mas aqui, de alguma forma, elas foram retratadas, tá? Ó. Robert, Millet e Daumier questionaram a sociedade do seu tempo, mostrando as camadas populares em suas telas e desenhos, ok? E o realismo socialista tinha esse propósito, mostrando o proletariado. Gabo e Pevsner acabaram deixando a União Soviética, já não havia mais espaço para as pesquisas construtivas diante da expectativa da estética, do realismo socialista. O único dos grandes artistas a ficar no país foi o Malevich, com o seu trabalho inserido no suprematismo, embora enfrentasse restrições do Estado. Então, quer dizer, sai de um realismo socialista, Malevich, não sei se vocês lembram, o suprematismo que está conectado ao abstracionismo, tá? Então, se ele houve um certo preconceito ali com o trabalho dele também, tá? O realismo acabou por influenciar outros países em torno da União Soviética na época. Bom, mas não foi um movimento assim, que acabou se firmando, acabou ficando por muito tempo, não. Inclusive, esse movimento, ele não é muito cobrado, muito questionado em questões de Enem ou vestibular, mas é interessante para a gente lembrar ou apenas conhecer, tá? Alguma dúvida até agora? Não. Sim? Então tá, para eu voltar. Não? Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho o trabalho da Lilian. Deixa eu só projetar aqui para vocês. Deixa eu encontrar. Deixa eu ver se carregou. Aqui, algumas fotografias dela. Vocês estão vendo? Sim? Aham. Ó, aqui é o Insta dela, só para vocês terem uma ideia. O estilo fotográfico dela é um estilo bem diferente do que nós estamos acostumados, tá? Ela trabalha uma pesquisa, assim, bem diferente. O tempo todo ela está pesquisando. Ela trabalha com cursos de fotografia. Ela ainda está viva? Sim, amor, ela é contemporânea, ela é atual, é nossa, ela é nova. Tá? Se vocês quiserem entrar para dar uma olhadinha, ou até segui-la, eu já estou seguindo. Prof, Oi, meu amor, pode falar. o meu irmão, ele faz audiovisual e ele trabalha com fotografia também. E ele já Olha fez que essa legal. técnica. Um dia Que ele me massa, mostrou vai uma te foto ajudar que ele muito. fez. Desse mesmo Que estilo aí, legal, foi muito legal. Isso, ele vai te ajudar e, de repente, se ele puder ajudar mais alunos aqui, se ele puder, de repente, indicar alguns apps para trabalhar com essa técnica em movimento, eu agradeço, Vou tá? perguntar pra ele. Pergunta para ele, aí você compartilha para a gente ali no grupo, e até se alguém souber também, porque, na verdade, assim, a gente vai trabalhar, eu vou sugerir uma forma de trabalhar com temporizador, né, para a gente trabalhar com o movimento. Mas hoje tem N possibilidades. Você pode usar editor, pode usar filtro, pode usar o que quiser. Pode usar. Deixa eu chegar lá na proposta que eu converso, tá? Com vocês. Ok. Tá bom, coração? Mas que legal, hein? Ele faz aonde? Eu não sei o nome da faculdade, mas ele vai. Ele tá. Na real, acho que ele tá fazendo. Eu não sei se é um curso técnico, mas ele passou na faculdade de cinema dele, vai começar a fazer cinema. Legal, que legal. Gente, olha a fotinha dela aqui, ela é nova, ó. Tá vendo? Ó. Ela é nova e está viva. Isso que é legal, né? Quando a gente trabalha assim com artistas, se nós estivéssemos em sala de aula trabalhando com questões fotográficas, a prof iria levar uma amiga dela. Deixa eu ver se eu consigo
Espera, As vou fotos deixar dela vocês parecem aqui. aquelas fotos Tumblr. Parece. Eu vou pesquisar aqui uma amiga minha enquanto vocês só um pouquinho. Deixa eu só pesquisar aqui que eu já projeto para vocês, tá? Só porque eu quero achar, aí eu já projeto. Nossa, tem 300 dela. Isso porque o sobrenome dela é super diferente. Não achei. Depois a prof mandou o link do Insta dela, que é uma amiga minha que também faz fotos assim, que ela trabalha movimento. Ela retrata, ela gosta muito de tirar foto de espetáculo. O espetáculo tem bastante essa questão de movimento também. Deixa eu voltar para cá. E a foto tem bastante a questão de movimento. Então, a Mariana, ela retrata, é Mariana Arnold. E aí a prof vai colocar o Insta dela para vocês, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre quem criou, na verdade, a técnica do... Deixa eu apresentar. Vamos lá. Aqui. Da cronofotografia, tá? Aqui tá falando, ó. A cronofotografia, ela é definida como um conjunto de fotografias de um objeto em movimento. Então, na verdade, a atividade de vocês nada mais é que fazer isso, ok? Tiradas com o objetivo de gravar e exibir fases sucessivas do movimento. Olha lá, quem criou, tá? Foi o Mari em 1888. Então, o que é? Você nada mais é que ligar o temporizador, mas hoje a gente tem essa técnica, antigamente não tinha, tá? Esse foi um inventor que criou, né? O cronofotógrafo, na verdade, foi essa pessoinha aqui, tá? Olha aqui que legal esse do pássaro. Então, a técnica foi criada. Olha essa foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Vocês estão vendo essa fotografia aqui? Essa série aqui? Sim. Aham. Olha, isso daí é para vocês entenderem hoje. Olha o tamanho da lente, gente. Meu sonho. Usando este tipo de imagem, Maria estudou cavalos, pássaros, cães, ovelhas, burros, elefantes, peixes, criaturas microscópicas, né? Em 1894, publicou o famoso livro Le Mouvement, né? Também utilizou o famoso estudo sobre gatos, que demonstra que esses felinos sempre caem em pé. Esse é legal. Para quem gosta de gatinhos, eu tinha alguma dúvida se eles caem em pé ou deitadinho. Olha lá. Aqui a prof já vai parar. Tá, então assim, aí agora o prof vai espelhar lá para explicar a atividade para vocês, e eu gostaria que ficasse bem explicadinho, porque a apostila de vocês traz atividades bem bacanas, e aí a prof não quer que gere nenhuma dúvida. Então vamos lá. Essa atividade está na página 110. Essa atividade está na página 110. Primeiro, vocês estão vendo essa foto? Pessoas em movimento? Todos estão vendo? Sim. Então, ó, a partir do seu conhecimento e de pesquisas sobre futurismo, elabore uma fotografia que explore novas possibilidades temáticas dentro do seu cotidiano. Então, você pode escolher. Pode ser foto tendo ou não figura humana, tá? Não precisa necessariamente... Ah, prof, mas eu tenho... Não precisa ser você, tá? Eu quero fotografar o meu irmão, quero fotografar minha mãe. Não sei. Lembre sempre essa questão de direito de imagem, isso é sério, tá? Então, assim, peça autorização para a pessoa antes. Posso trabalhar com um número de pessoas. Hoje eu sei que é complicado, porque nós quase não estamos saindo de casa, então utilize pessoas da sua casa, pessoas que estão próximas a vocês, ok? Prof, eu quero fazer com o meu cachorrinho, pode? Com o meu gatinho? Não, eu quero fazer com um bicho de pelúcia que eu tenho no meu quarto, fazer uma brincadeira com ele. Fique à vontade. Eu quero fazer com um objeto, tá? Eu quero fazer com uma caneta. Gente, use a criatividade de vocês, tá?
Quantos objetos tem que ter? Não se preocupe, não. O menos é mais. A Globo usou essa frase esses dias, mas a arte sempre usou isso. Isso a gente fala que é algo clean, né, que o menos é mais, e algo que o minimalismo prega, e não precisa necessariamente de muitos elementos para ficar algo legal, ok? Então, aí vocês vão fazer aqui, tá? Vocês vão fazer isso daqui, e na verdade vocês vão mandar a foto para mim no grupo, tá? E aí a única coisa que eu vou pedir dessa foto, a hora que você colocar lá na legenda, o seu nome e turma, e eu vou pedir o título para sua fotografia. Tá? Por exemplo, mas pensem num título que faça uma relação muito legal. Pense num título que tenha. Olhe para a sua fotografia, o que vier à sua cabeça, e não tenha medo. Por exemplo, evite o sem título, porque eu penso assim, quando o artista põe sem título, ele dá liberdade do autor, ou melhor, do espectador, ele dá o título para aquela obra, mas assim, ao mesmo tempo eu penso, pô, que sem criatividade, né? Mas tudo bem. Mas assim, evite o sem título, olhe para a sua fotografia e dê o título a ela, por favor. Pense em dar uma poetizada, ou pense em algo que tem a ver com humor, por que não? Tá? E vou só dividir algo com vocês. Eu estou trabalhando também os movimentos de vanguarda com o terceiro ano, né, que nós estamos fazendo aquela revisão legal, só que com eles era uma velocidade maior, e essa semana a gente trabalhou com a persistência da memória, Salvador Dalí. Tem vindo muita coisa com que tudo que está acontecendo, né, então assim, eu acho que a arte nesse momento é um momento tão grande para refletir nessa questão de momento político, de Covid, de racismo, de tantas coisas, e a gente tem conversado ali de uma forma, assim, somente com imagens. A gente tem refletido muito de tudo que tem vindo. Por que não aproveitar esse momento para poetizar, para refletir, para usar a arte a esse favor, e não só um momento de usar a arte como forma de propaganda, sei lá, ou a arte como ornamento. Ok? Eu vou voltar lá. Agora, a prof quer saber se há dúvidas, e eu gostaria que vocês colocassem para mim o nome e a turma de vocês, por favor, no chat. Dúvidas? Pode perguntar, por favor. Dúvidas? Não? Jonathan, tchau. Ô, Pro, eu não entendi muito bem como que eu vou mostrar essa velocidade, não, o movimento. Então, amor, ó, pensa, você vai tirar uma fotografia aqui, uma fotografia, como se fosse uma sequência, sabe assim, quando você vai, pensa gravar um vídeo, uma foto, ó, se você tira uma foto de um objeto fazendo um movimento, essa foto já vai retratar esse movimento. Tá vendo o que eu tô fazendo com a caneta? Aham, sim. Ó, tá? Essa foto, de alguma forma, ela vai já captar todo esse movimento, tá? Ou você pode usar algum app de editor de foto, algum filtro, e aí você pode tirar várias fotos, e aí unir numa única imagem. Como se fosse, eu vou montar um vídeo e vou pausar aquele vídeo. E printar aquela tela, entendeu? Entendi. Uma ideia também. Ó, outra foto. Ó, isso daqui, ó. Se eu fizer isso daqui com a foto e tirar... Gente, uma coisa também fica muito legal, se você tiver algum objeto em neon e fizer no escuro, passa aquele objeto em neon, ou você desenha com a luz, porque a fotografia é desenhar com a luz, olha que legal. Você pega no escuro e tira a foto, você desenhando com a luz, tirar aquela foto também fica uma foto legal. Interessante, faz essa experiência. Experimente, vê o que vai dar certo, vê o que não dá. Tá? É uma foto retratando algum movimento, seja utilizando figuras humanas, seja utilizando objetos, seja utilizando alguém quer utilizar algum animalzinho. Ô, prof, dá para fazer no ar também? Tipo, fazer uma sequência de coisas jogando assim? Pode sim. Vou trabalhar com líquido, por exemplo, vou jogar água, entendeu? Pode ficar legal. Por exemplo, eu pegar a torneira, sabe? Essa água em movimento.
Pode sim, sem Ah, problema, beleza, fica então. legal. Experimenta. Ah, não, vou pegar tinta, vou jogar tinta, vou, sei lá. Tá? Experimenta, vai ficar bem bacana. Tá bom. Valeu, prof. Tá bom, coração? Beijo, Até a coração. Mais próxima. alguma pergunta, amor? Até. Tchau, Prof, eu prof. não tô com uma dúvida, eu só tô tipo, não sei como que eu vou fazer. Daí, Pode tipo, falar. mas eu vou pensar como que eu vou fazer. Aham. Você já deu algumas ideias agora pra Glória, e acho que eu já tive uma ideia como que eu vou fazer, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer pelo meu celular. Provavelmente eu vou ter que achar um editor de foto pra dar Isso. certo. Tem vários, tem aquele, tem o Pixel Art, tem o Shot, tem vários apps, assim, que dá para fazer com a costurinha de várias fotos. Sabe, quando Aham. você une várias fotos, entendeu? Tem Vou vários, tentar, mas prof. vai experimentando, amor. Experimenta. Qualquer dúvida a Tá gente vai bom, se falando, tá? Tá bom, tá bom. coração? Obrigada, prof. Tchau, até Nada, semana meu que amor. vem. Beijo, saudade. Até, beijo. Beijo. Quem tá aqui tem mais alguma dúvida? Ana, Felipe, Herbert, Ju, Cauê, Pedro, Rafa. Ana, Herbert, Cauê, Pedro, Rafa, tem alguma dúvida?
Ana, Herbert, Cauê, Pedro, tudo bem? Alguma dúvida? Coloca o nome para Pro e a turma. Pedro, isso, coração, Herbert, Ana, tudo bem? Coloca o nome e a turma, por favor. Tá com alguma dúvida, meu amor, em relação às atividades? Ana, Herbert, tudo bem?